Ah, tá. Acho que ele deve estar seco já. Esquisito o negócio assim. Tirou? Isso. Essa retomada. Então, a aula de hoje, nessa sexta-feira, vai ser uma reposição da aula que a gente deu na segunda sobre matrizes e listas. Fatores. 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 Isso aí. Pessoal, a gente novamente pede desculpas pela confusão que a gente fez ali da agenda, mas acho que com essa reposição e com a gravação das aulas fica tudo certo. Ficou alguma dúvida, gente, da aula passada, da aula inicial do curso? Alguma coisa que vocês queiram comentar, trazer para cá? Antes da gente apresentar um material novo? A gente não sabe se alguém esteve na segunda e está repetindo a aula, ou porque teve dúvida, ou o pessoal que está aqui é porque perdeu mesmo. Bom, eu perdi mesmo e não tive dúvida porque não fiz o dever, então aí é fácil. Não, tranquilo. Mas aí a Rebeca falou, não, vai assim mesmo. Eu acho que você vai conseguir aproveitar assim. Estou pensando como que a gente vai dar aula de visualização em gráficos para DORIS. Vai ser um desafio maior, mas não é um jeito. Mas vamos lá. É mesmo. O O sarrafo está muito alto, né? Nada, muita coisa aí para aprender. Abrir aqui o material. Já estava aberto, fechei. Vou abrir de novo. Lembrei, a Rebeca deu esse lembrete, eu juntei as palavras, da matrícula, está aqui no Classroom, então é importante vocês olharem, fazer a matrícula oficial no curso quanto antes. Sem essa matrícula não tem certificado. Façam isso quanto antes. Mas é só por causa do certificado, né? Se não... Porque assim, eu fiquei meio irritada, porque é muito documento ali que pedia, gente. Para que tanto documento? Isso, é só para certificado. Mas realmente é um... A gente falou sobre isso, a gente achou... O Marcelo chegou a argumentar se precisava disso tudo, mas o pessoal da Secretaria Acadêmica fez questão, então. Acaba que para a gente é importante ter os alunos matriculados de fato para isso dar uma visibilidade dentro da instituição. Teve lá tantos alunos ocupando esse espaço. A gente fez esse esforço, né, para ter um campus virtual da Fiocruz, da SUS. Então, é ruim quando a gente demanda esse monte de coisa e depois tem poucos alunos ali dentro. Né? Mas, enfim, é importante para o certificado. Na vida de vocês, é importante o certificado. A importância do certificado para essa matrícula. Vamos lá aqui nas atividades. Material da aula 2. Está aqui compartilhado. Passa no Drive. A gente vai falar de matrizes e fatores.
A gente pode começar por matrizes. Eu vou abrir aqui o nosso notebook. Caso de vocês fazer igual a gente fez na primeira aula, né? Fazer uma cópia do notebook. Vocês conseguem editar, salvar, colocar comentários de vocês. Isso daqui, como é o oficial da aula, vocês não conseguem, a princípio, mexer nele. Lembra rapidinho aí, por favor, como é que faz essa cópia mesmo? Entra nas cópias. Depois que abre o notebook, uma das formas é depois que você abre, pode fazer uma cópia aqui dentro, mas acho mais fácil assim. Você abre o notebook, como eu fiz agora, vai em File, Save a Copy in Drive. Aí vai fazer a cópia no Google Drive de vocês. File, Save a Copy in Drive. Fechar algumas coisas, o computador está extremamente lento hoje. Aba aberta. Vamos lá, matrizes. Então, o que a gente vai ver nesse módulo de matrizes é a análise geral de matrizes, como a gente nomeia elementos, linhas e colunas nas matrizes, adicionando colunas e linhas novas, seleção de elementos que já estão dentro da matriz, operações e aritmética com matrizes, e depois um exercício que a gente deixa para vocês. Então, o que é uma matriz? Aqui nesse módulo, no R, a matriz é muito similar ao que a gente conhece na matemática básica, na álgebra linear. Espero que vocês tenham boas lembranças. É basicamente a mesma lógica. A gente tem uma matriz, uma situação onde tem os componentes indexados pelo índice da linha e da coluna. Então, a gente tem componente na posição 2, 2, a gente quer dizer linha 2, coluna 2. O primeiro sempre se refere à linha e o segundo sempre se refere à coluna. Então, a gente mapeia, né, a matriz para as posições de linha e coluna, como se fosse uma batalha naval. Linha e coluna, a gente tem os elementos da matriz. E uma coisa que é importante, característica do R, é que a matriz, no R, vai ser uma coleção de elementos do mesmo tipo de dado. Então, seja numérico, caractere ou lógico, que é true e false, verdadeiro e falso, né? Então, em uma matriz, você vai ter apenas números, ou apenas texto, ou apenas verdadeiro e falso. Você não consegue ter um número em uma posição, em outra posição você vai ter um texto, em outra posição você vai ter um verdadeiro e falso, por exemplo. Se você tenta fazer isso, o R acaba colocando tudo como o formato mais abrangente, que é o texto. E converte, né, tudo como texto. Aí o número vira texto, o true e false vira texto, é uma bagunça. Então, é importante ter isso em mente, que a matriz ela sempre tem o mesmo tipo de dado. E nessa lógica de linhas colunas, a matriz bidimensional. E, bom, esqueci de apagar os dados. Aqui já dá uma ideia, né, só de como a gente cria uma matriz. Mais para frente do notebook a gente vai falar com mais detalhes sobre isso. Porque a ideia é mostrar uma matriz dentro do R, para ficar.
a gente tem uma matriz chamada M, objeto M, maiúsculo, e ela no R fica com essa carinha aqui. Quando a gente imprime a matriz na tela, ela mostra que a dimensão, uma matriz de 3 linhas, 3 colunas, de tipo inteiro, né? De elementos numéricos inteiros. Então, a gente tem aqui as linhas e colunas de uma matriz chamada M, maiúsculo. Um comando útil para trabalhar com matrizes é obter a dimensão, sem precisar imprimir a matriz toda, né, na tela. Uma matriz muito grande seria complicado fazer isso. Então, com a função dim, de dimension, e o objeto, que é a matriz, a gente vai ter o número de linhas, que é o primeiro elemento, e o número de colunas, que é o segundo elemento. Para ter certeza que esse objeto M é uma matriz, a gente pode pedir a classe dele. Class de M, aí vai falar, sim, isso é uma matriz de arrays, né, de vetores ali dentro, mas o que importa aqui dentro é isso. M é uma matriz. Pessoal, se tiver alguma dúvida, alguma questão aqui na aula, podem me interromper, por favor. A Rebeca está pedindo para dar um zoom. Ali apareceu que eram 3 colunas. Quer dizer, ali atrás, eu fiquei pensando aí por que é óbvio que são 3 colunas e 3 linhas? Um pouco antes. Aqui, nesse comando. É, A gente vai falar dele daqui a pouco. ótimo. Como que ele funciona aqui, né? Aqui a gente primeiro quis criar uma matriz, não é? Só para vocês verem a cara dela. Tá bom. Daqui a pouco a gente vai... Daqui a pouco agora a gente vai falar como que cria, aí esse comando vai ficar mais bem explicado. Então, como que a gente cria uma matriz no R do zero? Que é o que a gente fez ali em cima. A função básica para isso é a função matrix dentro do R, e ela aceita esses argumentos, né? São 3, 4, 5 argumentos possíveis que a gente pode usar dentro dessa função. O primeiro argumento são os dados que a gente vai usar para compor essa matriz. Em segundo, aí a gente tem algumas estratégias para criar a matriz com esse vetor de valores, seja números ou textos ou lógicos, né? Eu posso especificar o número de linhas que eu quero na matriz, eu posso especificar o número de colunas, ou posso também especificar se é uma lógica por linha ou por coluna. Eu acho mais fácil, em vez da gente entender isoladamente esses parâmetros, a gente ir fazendo alguns testes, pensando em alguns exemplos. Eu estou usando aqui os dados, uma sequência de valores de 1 a 9. Aqui no R, a gente não chegou a mostrar isso, eu posso pedir para o R criar uma sequência de valores com esses 2 pontos. Então, por exemplo, de 1 a 9. Se eu peço para o R executar isso, ele vai criar uma série de números, de 1 a 9, que é o equivalente a sec de 1 a 9, falando de 1 em 1. Né? Então, o resultado. Eu posso fazer com 2 pontos ou com esse comando de sequência. Então, o que eu estou pedindo para o R fazer é o seguinte: eu pego esse vetor e divide ele em uma matriz. Então, a partir desses valores aqui, eu quero criar uma matriz. Então, eu posso fazer 1, 2, 3, quebro aqui, aí 4, 5, 6 vai para a linha de baixo, 7, 8, 9 para a linha de baixo. Ou eu posso colocar na coluna 1, 2, 3, depois na outra coluna 4, 5, 6. Tem várias formas de eu distribuir esses números e povoar uma matriz. Então, vou pegar essa sequência de números e colocar esses 2 argumentos. Pela linha verdadeiro e número de linhas 3. Vamos ver o que vai acontecer. By row true, ele dá uma importância, vamos colocar assim, para a linha. Ele segue a lógica da linha. Então, ele coloca os 3 primeiros elementos na primeira linha, depois ele vai criar outra linha com 4, 5, 6 e outra linha com 7, 8, 9.
porque eu pedi 3 linhas. Então, com esses 2 argumentos, ele vai montar a matriz desse jeito. Ele vai montar uma matriz de 3 linhas, se não importa quantas colunas dê de resultado, e ordenando, né, os elementos dando prioridade à linha. Se eu pedisse, por exemplo, em vez de 3 linhas, pedisse 2 linhas, eu vou ter obrigatoriamente mais colunas. E aí, como eu não tenho elementos para povoar toda a matriz, ele acaba tendo que repetir um deles, que é o primeiro. Porque eu não posso ter um início aqui dentro da matriz. Aí ele desce o ordem, não dá problema. Porque realmente ele não encontrou uma solução para povoar essa matriz sem repetir elementos. Vou colocar 3 novamente, aí ele vai conseguir sem problemas. E se eu colocasse esse by row false? Aí ele ia criar uma matriz diferente, de 3 linhas e 3 colunas, de 3 linhas. Só que aí ele coloca, ele povoa a matriz de uma outra forma. Ele coloca os 3 primeiros elementos na primeira coluna, 1, 2, 3, os outros elementos na segunda coluna, 4, 5, 6, e por fim 7, 8, 9 na última coluna. Esse by row é um argumento importante para você entender a ordem. Você vai povoar enchendo a linha ou enchendo a coluna. E, em seguida, a gente costuma usar mais esse argumento, o número de linhas ou o número de colunas que eu quero, para quebrar esse vetor e criar uma matriz. Então, esse by row vai produzir essa diferença. A ordem que eu vou povoar e n row ou n call, a prioridade que ele vai usar, para ter tantas linhas ou tantas colunas. E fica esse lembrete, né? Se uma das dimensões for fornecida, linhas ou colunas, a outra é inferida a partir do comprimento dos dados. Bom, com 3 linhas, o R já entende. Bom, se dá para fazer, então, 3 colunas. Não dá para fazer com mais colunas nem menos. Não sei que o vetor fosse menor ou maior. Então, se eu colocasse ncol 3 ou ncol 2, por exemplo, ele vai inferir a partir disso o número de linhas. Bom, com ncol 2, dá para fazer com 5 linhas, mas vou ter que repetir um elemento. Então, ele acha uma solução. Se você der um número de linhas ou um número de colunas. Criar a matriz a partir desse vetor. Essa é uma das formas de criar uma matriz. A gente vai ver daqui a pouco uma outra forma também. Aí a gente coloca aqui uma sugestão para vocês praticarem e criar uma matriz com 100 elementos, uma sequência de 1 a 100, e a matriz precisa ter 10 linhas e 10 colunas. Então, vou dar aqui um tempinho, antes de vocês fazerem alguns minutos. Já são 10h40, acho que eu não vou... Eu já vou passar para a resolução, senão acho que vai dar tempo de cobrir os 2 módulos. Então, como que a gente faz uma matriz com 100 elementos, com 10 linhas e 10 colunas? Simplesmente eu especifico essa sequência, de 1 a 100, e declaro para o R. Eu quero 10 linhas, eu quero 10 colunas, eu quero 10 linhas. E seja o resultado dessa função ou esse objeto aqui, mx1. Depois eu peço para imprimir. Como eu não especifiquei aquele by row, né? By row, não especifiquei, a lógica padrão dele é povoar por colunas, né? Então, colocou de 1 a 10 na primeira coluna, de 11 a 20 na segunda coluna, e assim vai. Se eu colocasse by row true, aí é só inverter essa lógica. A linha ia ter de 1 a 10, outra linha de 11 a 20, assim por diante.
Enfim, os dois estão certos. Exercício. Peço desculpas pelo barulho aqui da rua, tá, gente? Eu moro perto do cruzamento, aí passa o carro da Farvelho, a moto. Isso aí. Até que a gente colocou aqui, por exemplo, o Bajou também. Uma coisa, sequência. Ordenando, povoando pela linha. Uma outra utilidade na matriz é a gente conseguir atribuir nomes a essas linhas e colunas. Por enquanto, a gente não tem, a gente só se refere a essas linhas e colunas pela posição. A primeira coluna, a segunda coluna, a terceira linha, a 10ª linha. Mas a gente pode dar nome nessas colunas. Como que a gente faz isso? A gente vai usar essa função chamada row names e call names. Nome das linhas, nome das colunas. Como que essa função ela funciona? É uma lógica um pouco invertida dentro do R. Geralmente eu tenho uma função que produz um resultado. E aqui a gente vai usar o oposto disso. Eu atribuo um vetor ao resultado dessa função. É uma coisa meio diferente. Então, eu atribuo esse vetor aos nomes das linhas dessa matriz. Na direção que está certa. Eu atribuo esse vetor de nome de coluna aos nomes de coluna dessa matriz. É como se eu estivesse atualizando, né, os nomes e colunas que aqui estão em branco. Vendo o exemplo prático. Eu vou criar um vetor chamado row names, com esses nomes, com linha 1, linha 2, linha 3, linha 4. Poderia ser outros nomes também, tá, gente? Nome de pessoas, bichos, enfim. É o nome da linha. Simplesmente isso. E o outro vetor, call names. Aí vai ter coluna 1, coluna 2, coluna 3. Para criar o vetor, né, a gente usa esse C de combine, combinar elementos. Os nomes são texto, tem que ser texto. E depois eu vou criar uma matriz com esse vetor aqui, de 3 a 14, com 4 linhas, povoando pela linha. Mas aí eu já informo, no ato da criação dessa matriz, os nomes das linhas e das colunas, usando esse argumento de names, dimension names. Como que ele funciona, né? Ele pede uma lista. Então, eu tenho que formar uma lista composta por esses dois vetores, row names e call names. Como que isso influencia aqui o resultado? E vejam que agora, na matriz, quando imprimo a matriz M, além dos valores, né, de 3 a 14, ao redor da matriz, ele coloca o nome das colunas, 1, 2 e 3, e o nome das linhas. Mas é importante lembrar que esses nomes de linhas e colunas, eles não pertencem à matriz em si. Então, qualquer operação que eu faça aqui dentro, qualquer posição que eu peça, eu vou estar acessando só esses elementos da matriz, né, de 3 a 14. Esses nomes, eles ficam armazenados, vamos colocar assim, à parte dos valores da matriz. Realmente é só como se fosse uma observação, né, ali na coluna. O que importa na matriz ainda é só isso daqui. 3 a 14. Uma outra aplicação aqui, um exercício, seria criar uma matriz com nome e sobrenome em 2 colunas, das pessoas que estão aqui ao seu lado na aula, inclua também os seus dados, e, finalmente, nomeie as linhas e colunas, de maneira que os dados façam sentido. O que a gente quer fazer com isso daqui? Eu vou criar primeiro um vetor, esse combine, dentro da função matriz. Né? Vou criar um vetor e vou colocar o primeiro nome e o segundo nome de uma pessoa. Então, uma string para o primeiro nome e outra string para o segundo nome. Próxima pessoa,
Rebeca. Aí vai ter uma string para o primeiro nome, outra string para o segundo nome. E assim vai andando. Carmen Bonifácio, Sérgio Cruz. Só que eu quero duas colunas. De modo que eu tenha, quando eu olhar a matriz, eu vou ver Rafael Saldanha, já é uma próxima linha. Rebeca Salles, próxima linha. E eu tenho que povoar essas linhas essa matriz pelas linhas. Né? Senão ele vai colocar linha 1, Rafael, linha 2, Saldanha. Fica esquisito. E eu vou colocar os nomes das colunas naquela forma, a gente colocou lá no comecinho. Eu crio um vetor, call names, para call names e row names. O resultado prático disso. Primeiro, os elementos aqui da matriz. O Rafael Saldanha quebrou a linha. Se eu colocasse esse by row false, ia ficar uma lógica bem esquisita, ia dar errado. Aí o meu segundo nome ia para a linha de baixo, da Rebeca também. A matriz ia ficar composta de uma ordem que não faz muito sentido. Então, aqui tem uma necessidade real de colocar esse by row. E aqui eu estou atribuindo coluna 1 vai se chamar nome, a coluna 2 se chama sobrenome. Eu consigo com essa estrutura aqui. Eu crio um vetor e atribuo aos nomes das colunas da matriz. É a mesma coisa com as linhas. Professor T1, professor turma 2, mentor turma 1, mentor turma 2. E aqui, gente, alguma dúvida? Tranquilo? Beleza? Vamos lá, então. Temos uma matriz, a matriz já existe, mas por algum motivo eu posso precisar adicionar elementos novos a ela. Acrescentar linhas ou acrescentar colunas à matriz. E a forma mais usual da gente fazer isso é esse comando cbind e rbind, rbind, a gente fala também, cbind e rbind. A gente sempre fala em português o nome que vem em inglês, né? Fica meio esquisito. Mas os comandos básicos são esses dois, cbind e rbind. Cbind de column bind seria apensar uma coluna e rbind de row bind, apensar uma linha. Como que isso funciona na prática? A gente tem aqui a matriz M. De 1 a 9, aqui a matriz M. Eu quero colocar, então, mais uma coluna. Vou ocupar aqui do lado. Vou colocar aqui para facilitar. Eu fico mexendo o mouse. Eu quero colocar uma coluna aqui do lado com os valores 10, 11 e 12. Então, como que eu faço isso? Cbind da coluna M com o vetor 10, 11 e 12. Aí vai pegar esse vetor 10, 11 e 12 e colocar aqui do lado. Agora já tem 10, 11 e 12. Então, uma forma mais de fazer isso seria assim. Eu pego a matriz M, sobrescrevo ela com esse resultado e imprimo ela novamente. Eu pego a M que eu tinha antes, apenso essa coluna, sobrescrevo ela. E a mesma ideia para a linha. Vou colocar mais um valor. Então, a M será a matriz M que eu já tenho, e agora eu vou acrescentar mais uma linha. O bind, então pegou aqui abaixo da última linha, né, da terceira linha, 7 a 12, vou colocar de 10 a 13. Eu quero 10, 11, 12, 13 aqui embaixo. Consigo isso com our bind.
E é importante, essa atenção que está lembrando a gente disso, que esses vetores eles têm que ter o mesmo tamanho da coluna ou da linha que a gente está colocando. Se eu tentasse colocar aqui uma outra linha com menos elementos, o R ia dar algum erro, algum problema. Então, ordem aqui, porque, olha, eu não tenho um cara para colocar nessa posição aqui. Então, vou repetir o primeiro. Talvez não seja isso que você quer. Você quer dar esse aviso, essa ordem. Provavelmente não é isso que a gente quer. Por isso que a gente usa assim. E esses cbind, rbind, eles são bem flexíveis, dá para fazer bastante coisa com eles, inclusive criar uma matriz. Por exemplo, se a gente usa o cbind dessa forma, cbind de dois vetores, vetor de 1 a 3, vetor de 4 a 6. Isso cria naturalmente para a gente uma matriz de 2 colunas e 3 linhas. 3, que é o primeiro vetor, e 4 a 6, que é o segundo vetor. Isso com cbind. Se a gente fizer essa mesma coisa com rbind, a gente vai ter uma linha com 1 a 3, outra linha com 4 a 6. Então, a gente coloca aqui duas formas de você criar matrizes. Uma com o comando matrix, que a gente estava falando aqui em cima, esse matrix aqui, e outra usando o rbind e cbind. Outro exercício. Como que a gente pode fazer para adicionar dados de mais uma pessoa na matriz, criada no exercício anterior? Por fim, adicione uma coluna com dados das iniciais. Então, eu tinha naquela matriz o nome de pessoas, e eu quero colocar mais uma pessoa. Então, vai ser mais uma linha. Eu quero colocar também uma outra coluna, que são as iniciais. RS, RS de novo, CB, enfim. Como que a gente faz isso? Vai ser também com cbind e rbind. Então, eu vou pegar a matriz do exercício anterior e eu vou... E junto com ela, eu vou colocar o outro vetor. Mas aqui tem uma malícia que a gente usou, que eu passo esse vetor com nome. Esse vetor tem o nome coord. Vai aparecer o nome da linha dele na matriz. Lembra que era uma matriz com nomes, né? Em cima. Então, eu quero que apareça coord aqui e Marcel Pedroso. Então, posso passar dentro do cbind um vetor com nome. Usando essa estrutura aqui. A matriz anterior, vírgula, o vetor que eu vou estar juntando, mas o vetor com nome. O nome desse vetor é coord. Ele tem 2 strings, Marcelo Pedroso. Mesma ideia para colocar uma coluna nova. Pego essa matriz que eu estou criando aqui, reciclo ela, vou adicionar uma coluna nova, cbind, e o vetor esse daqui, né, com as iniciais, mas é um vetor também que tem um nome, chamado iniciais. Essa estrutura vai fazer essa mágica de colocar, né, uma linha nova, com o nome do coordenador, uma coluna nova, com as iniciais, sendo que essas linhas e colunas novas têm o nome. Né? E como que a gente seleciona elementos dentro de uma matriz? Então, tem uma matriz aqui pronta, povoada, com valores, ou textos, enfim. Eu quero acessar um valor ali dentro. Aí a gente volta para o comecinho da aula, né? Lembra da figurinha das posições. A matriz eu tenho as posições aqui, né?
Vou colocar essa folhinha lá embaixo. Embaixo. Foi. Selecionando elementos. Então, quando eu quero acessar alguns elementos de uma matriz, eu tenho que passar as posições. Eu quero o elemento da linha 1, coluna 2, elemento da linha 3, coluna 1, vai ser esse cara. Então, eu tenho que passar essas posições. E a gente faz isso com colchetes. Então, a matriz e colchete. A matriz que eu tenho aqui no R, posição linha 1, coluna 2. Eu vou pegar a matriz, linha 1. Aqui a linha coluna 2. A interseção da linha 1 e coluna 2, esse objeto, esse carinha aqui, esse elemento. Eu posso pegar um elemento só da matriz, é o que eu faço com linha 1 e coluna 2, ou eu posso pegar da matriz que eu tenho aqui, eu quero das linhas 1 a 3, então pego aqui 1 a 3, todas essas linhas aqui, e da 2 a 4, vou pegar um pedaço aqui da matriz. Eu estou fatiando, não, em vez de um pedaço da matriz, um elemento da matriz, eu estou fatiando um pedaço da matriz, com várias linhas e várias colunas. Vou fazer um exemplo disso aqui. Crio uma matriz, M, de 3 a 14, a gente já viu essa matriz antes. Eu quero o elemento da primeira linha e a terceira coluna. Primeira linha, terceira coluna. A interseção vai ser 5. Então, M de 1, a matriz M, posição linha 1, coluna 3. Eu quero imprimir esse resultado. Print. Imprimir na tela. Está aqui o elemento. Aí retorna o número. Eu quero uma outra situação. Eu quero toda a linha 2. Aí eu posso passar só a posição da linha. Eu quero toda a linha 2. Os valores de todas as colunas. Então, põe 2 e vírgula, e depois da vírgula não põe nada, deixa em branco. Isso recupera da matriz toda a linha 2. É meio estranho, né? Ver essa 2, vírgula, e não tem nada aqui. Parece a vontade de digitar alguma coisa aqui dentro. Né? Parece que vai dar erro, mas o R entende que se depois da vírgula não tiver nada, então são todos os elementos de coluna. Se eu colocasse assim, por exemplo, eu quero todas as linhas da coluna 2. Aqui é linha 1, linha 2, linha 3, linha 4. Então, todas as linhas da coluna 2. Ou todas as colunas da linha 2. Outra lógica. Todas as colunas da linha 2. E a utilização desses colchetes e posições, ela tem várias possibilidades ainda. Eu posso passar, por exemplo, um vetor como índice de posições, uma construção mais complexa. Né? Eu quero, da matriz M, dela inteira aqui, eu quero a linha 1 e 2, então eu coloco assim, antes da vírgula, esse C, com 1 e 2. Vou querer, então, linhas 1 e 2. Quero esse pessoal todo aqui. E quero as colunas 2 e 3. Aí vai ficar assim, 2 e 3. Então, quero linha 1 e 2, colunas 2 e 3. Então, vai ficar 4, 5, 7, 8. Isso aqui eu quero. Quatro, 5, 7, 8.
E eu posso também usar uma lógica oposta a isso. Em vez de falar o que eu quero, eu posso falar o que eu não quero. Quero toda a matriz, exceto a linha 1, por exemplo. Aí eu coloco um menos na frente. Aí esse menos, esse sinal de menos, o R não vai interpretar como uma conta. Ele vai interpretar como uma seleção. Não coloque a linha 1. E coloque todo o resto. Então, coloque todas as linhas, exceto a 1, que está antes da vírgula, e não tem nada depois da vírgula, então vai todas as colunas. Poderia colocar assim também, né? Eu quero, na matriz M, eu quero tudo menos a linha 1 e tudo menos a coluna 2. Então vai ficar o 2, 3 e 4, colunas 1 e 3. É uma outra lógica também. Então, se quiser todas as colunas, como eu estava antes, deixa em branco. Okay? E outra possibilidade, em vez de passar a posição, né, o índice, 1, 2, 3, são índices, né, são posições, eu posso colocar true e false, usando um vetor lógico. Então, posição, então estou aqui antes da vírgula e linha. Linha 1, quero, true. Linha 2, não quero, false. Linha 3, eu quero, true. Linha 4, não quero, false. Aí as colunas. Quero a coluna 1, true. Quero a coluna 2, true. Não quero a coluna 3, false. Aí ele vai produzir isso. Eu quero a 1 e a 2. Tem true para 1 e 2. 1 e 3, perdão. Então, está 1 e 3. Quero coluna 1, quero coluna 2. Não quero a 3. Então, ficou 1 e 2. Então, estão em várias possibilidades. E aí, qual delas é melhor? Qual delas eu devo usar? Depende muito da situação que você estiver programando. Então, a gente tem várias possibilidades de uso. Aí, dependendo do problema que você estiver enfrentando, pode ser mais fácil usar true e false, pode ser mais fácil usar um vetor, selecionar todos, ou falar, ou avisar quais que você não quer. Depende muito do problema que você estiver ali resolvendo. A gente pode, por exemplo, pedir selecionar, né, os elementos de uma matriz de acordo com o próprio valor. Eu quero os elementos da matriz M que sejam maiores que 5. Então, de M, eu quero que for M maior que 5. Aí eu não tenho mais um resultado, o resultado não é mais uma matriz, mas um vetor, porque eu estou pedindo. Pega a matriz M toda e me mostra quais são os valores maiores que 5. Vou colocar de novo aqui a matriz M, para a gente lembrar. Essa sequência de elementos, eu quero os maiores. Maior é igual não quero que o 5 apareça. Eu quero aqui de 6 a 14. Então, eu peço todos que são maiores que 5 dentro dessa matriz. Aí vai um por um, eu vou olhando, né, como se fosse um por um, e imprime aqui para a gente um vetor desses valores. Então, é essa estrutura. Né? Na matriz M, observe nessa matriz M quais são maiores que 5. Parece estranho, né? Podia ser assim, né? Só colocar o maior, só que tem situações que você pode querer selecionar elementos de uma matriz conforme valores de uma outra matriz W, por exemplo. Então, eu olho na W quais são maiores que 5 e seleciono esses caras na matriz M. Bem mais complexo, mas pode ser necessário. Então, a linguagem R tem essa flexibilidade de usar duas matrizes nesse caso. Né? Aqui eu estou usando a mesma. Eu seleciono na matriz M os elementos da matriz M que são maiores que 5. E, por último, eu ainda posso selecionar elementos de uma matriz de outra forma. Como M é uma matriz com nomes,
eu posso pedir, da matriz M, eu quero a linha 3, né, a linha que tem esse nome, row 3, row 3, e eu quero a coluna que tem esse nome, call to. Eu quero os elementos da matriz que têm esses nomes. Aí, bom, como se eu tenho esses dois, vai ser um número, uma interseção. Quero a coluna 3 e a coluna 2. Quero a linha 3 e a coluna 2. Aí eu vou ter um elemento, 10. Outra operação também importante em matriz é alterar, modificar, alterar os elementos. Então, a gente viu como que a gente cria uma matriz do nada, né? Criando uma matriz do zero. A gente viu como a gente adiciona linhas e colunas, só que agora a gente quer modificar elementos, linhas e colunas que já estão lá dentro, sem ter que criar a matriz toda do zero de novo, né? Então, vamos fazer aqui um experimento. A gente está trabalhando com a matriz M, eu vou criar uma cópia dela. M, agora eu vou criar uma cópia chamada P. Então, a gente faz assim, né? M atribui em P. Então, P passa a ser uma cópia de M. Isso aqui é P. Então, agora eu vou trabalhar com a matriz P. Aí, como que a gente modifica um elemento? Eu pego... Como fala isso para o R? Eu primeiro pego a matriz que eu quero modificar, que é a P, em seguida eu falo a posição. Na matriz P, posição linha 2, coluna 2, eu tenho matriz P, linha 2, coluna 2, vai ser o 7. Não quero alterar esse cara aqui. Em vez de 7, eu quero que apareça 10. Eu substituo esse 7 por 10. Posso fazer, vamos testar o resultado. E agora, P passa a ter valor 10. Essa posição, né, linha 2, coluna 2, passa a ter valor 10. Isso eu faço, é uma forma de você modificar os elementos na batalha naval. Passo a linha coluna e modifico, linha coluna e modifico. Mas pode ser útil em alguma situação eu alterar vários elementos de uma vez só. Por exemplo, tudo da matriz P que for menor que 5, 3, 4, 5 é igual. Não. Todos esses aqui são maiores. Então, tudo que for menor que 5, eu quero que se torne 0. Tudo que for menor que 5 vai virar 0. Então, eu faço assim. Na matriz P, selecione os elementos da matriz P que são menores que 5 e atribuo 0 neles. Aí onde estava 3 e 4, vai ficar 0, 0. Eu posso usar menor, menor igual, maior, igual, por exemplo. Na P, onde estiver exatamente 5, eu quero que vire 0 também. Todos os 5 que eu tivesse na matriz, ou todos os 10, por exemplo, que eu tivesse na matriz, vai virar 0. É uma forma de fazer isso também. Um exercíciozinho. Selecione 2 linhas ou 2 colunas na matriz e renomeia com 2 nomes selecionados na matriz do outro exercício. Em seguida, remova uma das colunas e, por último, altere um dos elementos. A gente está fazendo aqui. Vamos lá. A. Selecione 2 linhas ou 2 colunas na matriz M e renomeia-as com 2 nomes selecionados da matriz. Então, estou pegando aqui a matriz M, para o exercício anterior, e estou pegando aqui a linha 1 e 2, e todas as colunas. Isso vai ser essa outra matriz. O resultado disso vai ser a matriz M é x4.
E eu quero que o nome dessas linhas, dessa nova matriz, seja isso daqui. O nome que eu tinha na coluna, na linha 1, coluna nome, e o nome que eu tinha na linha 2, coluna nome. Eu faço a lógica aqui. Row names. Estou alterando o nome da linha. Em seguida, remova uma das colunas. Eu posso colocar... essa matriz tem de 1 a 3, tem 3 colunas, então eu vou colocar, quero de 1 a 2. Ou não quero a 3. Daria o mesmo resultado. E, por último, altere um dos elementos da matriz com a sua idade. Então, eu quero a posição linha 2, coluna 2, passa a ser 28. Aí, as mexidas aqui na matriz, eu fiquei com esse resultado. Criada, recriada e adicionada e modificada a matriz agora está pronta, a gente pode fazer algumas operações com ela. Tem uma matriz de valores, no caso, de números, eu quero fazer contas com essa matriz. Uma das contas é a gente somar todas as linhas, row sums, ou somar todas as colunas, ou obter médias. Isso vai dar para a gente algumas utilidades. Por exemplo, qual que é a soma da linha 1? 12. Estou pegando a linha 1 da N1. E a N. Quero que some as linhas, row sums. Então, some essa linha, você vai ter um resultado. Some essa segunda linha, vai ser outro resultado. Então, a soma da linha 1, 12. A soma da linha 2, 21. A soma da linha 3, 30. A soma da linha 4, 39. Se eu pedisse, em vez de row sums, call sums, ia somar por coluna. Coluna 1, coluna 2, coluna 3. Fazendo os marginais, no caso, os marginais de linha. Call sums vai dar os marginais de coluna. Essa nomenclatura antiga da estatística. E se, em vez de soma, você poderia querer, por exemplo, a média, que era a média das linhas, a média das colunas. Aqui tem um exercíciozinho escondido. Na matriz do exercício anterior, selecione apenas as colunas cujos valores somam mais do que 10. Então, eu faço uma soma das colunas, soma por coluna, né, na vertical, e eu vou ter um resultado disso daqui. Aí eu vou querer as colunas onde a soma delas deu maior que 10. Eu uso esse drop false para ele não jogar fora, né, os elementos. Vai produzir. Eu estou pegando, então, só as colunas onde a soma deu maior que 10, que é na coluna 2, que tem 28. A soma disso aqui, com certeza, deu maior que 10. Uma utilidade, vamos colocar assim. É isso. Vou filtrar, né, uma matriz, fazer um subset da matriz baseado no total de colunas, no total da soma das linhas, ou total, a soma das colunas. Outra operação básica com matrizes são as operações, né? Para isso é importante ter duas matrizes. Então, vou criar aqui a matriz 1
matrix 1, matrix 2. Eu quero somar as duas matrizes. Soma a matriz 1 com a matriz 2. Soma 1 com a 2. A 1 está aqui em cima, a 2 está aqui embaixo. Então, o que você vai fazer? Então, põe objeto matriz 1 mais objeto matriz 2. Mais um sinal de mais convencional. Aí está pegando posição 1, linha 1, coluna 1 da matriz. Vai dar outra. 5 mais 3. Você vai fazendo isso, elemento por elemento, posição por posição. Estou somando os elementos de cada matriz. Ou subtraindo os elementos de cada matriz. Posição por posição. Posso também dividir os elementos. Matriz 1, matriz 2. Posso multiplicar a matriz por uma constante, né, um escalar. Vou escalar a matriz em 2. Eu multipliquei todos os elementos da matriz por 2. E eu posso também multiplicar de matrizes, mas aí é elemento por elemento. Não é multiplicar uma matriz pela outra, né, de fato. Então, assim, eu estou multiplicando elemento por elemento. A posição linha 1, coluna 2 da primeira matriz, vezes a posição linha 1, coluna 2 da segunda matriz. Eu vou fazendo assim, uma por uma. A multiplicação de matrizes em si, da álgebra linear, né, a gente vai ter esse operador aqui diferentão, que tem percentual vezes asterístico percentual. Aí isso vai ser a multiplicador de matriz. Aqui a gente colocou umas outras operações não tão usadas, mas pode ser importante, né? Que é fazer a transposição, né? Rotacionar uma matriz, a transposição, o transpose, esse comando T. Também aplicar a média, a soma, desvio padrão, né? Estatísticas numa matriz. Mas a gente vai usar isso também na aula de segunda-feira. Aqui a gente deixou um exercício, aí a gente vai pedir para vocês fazerem esse exercício para a próxima aula, tentar fazer ele. Se tiver alguma dúvida, a gente trabalha nele na próxima aula. E por último, o material tem aqui algumas referências de links, né, de apostila, livro, tutorial sobre matrizes, tem vídeo em inglês, vídeo em português. Vocês se aprofundarem bastante em matrizes. Só alguma dúvida aqui sobre esse módulo de matrizes? Tranquilo, pode passar para o próximo. No chat não tem nada, não, Rafa. Não? Então, tá bom. Marco. Então, vamos para o próximo módulo de matrizes. A gente vai para fatores. É importante, gente, nas matrizes, assim, tem vários operadores e possibilidades de trabalhar com matrizes no R, mas eu digo que não é algo muito usual. Geralmente, a gente não trabalha com matrizes no dia a dia. Quando a gente está fazendo alguma coisa no R, trabalhando em algum banco de dados, calculando alguma estatística, alguma coisa, essas operações com matrizes e filtros e tudo mais, o próprio R faz dentro das funções de algum pacote que a gente está usando, alguma coisa que a gente está empregando. Então, não é tão comum hoje em dia a gente manipular diretamente uma matriz. Mas, às vezes, a gente precisa fazer isso e, às vezes, está dando algum erro no que a gente está fazendo porque tem algum problema numa matriz lá dentro, em algum momento. Então, é importante saber esses conceitos, mesmo que a gente não vá usar eles tanto no dia a dia. Mas
É mais um pedaço aí da gramática do R também, né, da linguagem. É importante saber isso. Agora, falando de fatores, esse módulo 4 da nossa aula, vai ver também o que é um fator, né? O negócio é esse. Níveis de um fator, os elementos dele, né? Ordenamento do fator, comparar fatores e também exercício. Os softwares de estatística, essa nomenclatura fator, ela não é muito comum. No SPSS tem outro nome, no Stata, no SAS tem outros nomes, mas aqui no R, o termo fator ele se refere a uma estrutura de dados para variáveis discretas, variáveis categóricas, que é, por exemplo, sexo. Então, masculino, feminino, ou verdadeiro e falso. Então, a gente usa esse tipo de variável. A gente tem variável numérica, variável de texto, variável lógica, né, verdadeiro e falso. Tem a variável do tipo fator, que é muito útil para variáveis do tipo, né, estaticamente, falando discretas ou categóricas. E a diferença entre uma variável discreta e uma variável contínua é que a discreta ela pode assumir um número limitado de valores. E a variável contínua é um número infinito de valores. Isso vai ficar mais claro, essa diferença, a utilidade dessa diferença daqui a pouco. Primeiro, vamos fazer o seguinte, vamos criar um fator no R. Como a gente faz isso? Uma forma de fazer isso, uma das formas, é a gente criar um vetor com texto. O primeiro elemento é homem, o segundo elemento é mulher, o terceiro mulher, o quarto elemento é homem, o quinto elemento é homem. Aí eu vou ter um vetor. Vetor de strings, né, de texto. Mas o que se repete nesse vetor de texto? Eu só tenho dois elementos, praticamente, homem e mulher. E eles se repetem em algumas posições. Eu tenho homem e mulher, sendo que a posição 1 é homem, a posição 2 é mulher, a posição 3 também é mulher, a posição 4 também é homem, e a posição 5 também é homem. Então, tem dois elementos que se repetem em posições. Quando eu converto esse vetor de strings para um fator, ele faz justamente esse mapeamento de valores que eu tenho dentro do vetor e as posições que eu tenho aqui. Eu tenho, então, os níveis de levels, categorias homem e mulher, e as posições. A posição 1 é homem, posição 2 é mulher, posição 3 é mulher, 4 e 5 é homem. Então, assim, olhando o resultado, é muito parecido do vetor de string e o vetor fator. A gente não vê lá tanta diferença disso daqui. Mas, computacionalmente, isso tem uma vantagem muito grande, que é a seguinte. Nesse vetor de string, a gente repete coisas. Mulher, mulher aparece 2 vezes. Homem, homem, homem aparece 3 vezes. Isso, em termos de espaço, para armazenar isso daqui, não é eficiente. Eu repito coisas ali, digito, como se eu digitasse de novo, estou digitando de novo essas coisas. Isso não é eficiente para armazenar isso dentro do computador. Isso gasta espaço. Rafael, aqui é um vetorzinho de 5 coisas. Realmente, não quer dizer nada. Esse espaço que eu estou gastando para coisas repetidas. Mas se a gente estiver trabalhando com um vetor muito grande, aí de milhares, milhões de elementos, isso já faz diferença. Você ter coisas repetidas estruturalmente ali dentro. Aí, com o fator, usando essa lógica de fator, eu armazeno coisas muito menores, que se repete, homem e mulher. Então, eu tenho 2 níveis. Então, eu armazeno
o texto, a string homem uma vez, armazena a string mulher uma vez só. E o que eu armazeno em seguida? As posições onde cada um se repete. Então, o nível 1 aparece na posição 1. O nível 2 aparece na posição 2. O nível 2 também aparece na posição 3. O nível 1 aparece também na 4, e por aí vai. Então, eu vejo só o que se repete e onde que ele se repete, a posição. Isso, computacionalmente, é bem mais eficiente. Quem já trabalhou com SPSS, a gente dando assim uma semelhança, né? É quando a gente cria uma variável numérica e coloca lá 1 e 3. E lá dentro do SPSS tem um lugar lá que eu coloco labels, rótulos. Aí eu coloco 1 é homem e 3 é mulher. Aí ele faz esse mapeamento do mesmo jeito. Tá, onde 1 é homem, onde é 3 é mulher. Eu tenho esses rótulos, labels. Estou falando da SPSS, que é um programa estatístico bem comum, então pode ser que alguém já tenha familiaridade, tenha visto, pode ajudar a entender esse conceito. Eu expliquei bem esse conceito, gente? Ficou com uma dúvida? Senão a gente pode tentar explicar de outro jeito, ou a Carmen, ou a Rebeca também. Faz sentido o que eu falei para vocês? Bom, acho que sim. Permaneceram como estão. É interessante de ver também os tipos, fazer algumas verificações. Qual que é o tipo desse objeto sexo, que é essa matriz, esse vetor de strings? É um caractere. E qual que é o tipo do objeto fator sexo, que esse foi criado como fator? Ele é inteiro. Então, é muito mais econômico a gente guardar valores numéricos no computador do que texto. Então, eu repito esses textos o mínimo possível e guardo as posições. Por isso é muito mais elegante e rápido no computador do que fazer esse vetor gigante de texto. Né? Aqui a Rebeca colocou até uma figurinha para ajudar a gente. Internamente, ele armazena as posições e os níveis. Né? Aí fica bem mais simples para a gente visualizar isso. Sabendo disso, a gente pode fazer um exercício. Cria um vetor com seu nome, de outros nomes, de mais 4 colegas, e, por fim, cria um fator a partir dessa variável. A Doris vai ter que sair daqui a pouco, né, Doris? Então, sem problemas, vai ter a gravação dessa aula da segunda e dessa aula de hoje também. A gente passa o link depois, lá no Classroom. Tá logo. Então, fazendo esse vetor aqui, né, e criando um fator. Então, passo aqui um vetor de nomes, Rafael, Rebeca, Carlos, Sérgio, Marcel, e Rafael de novo. E transformo isso em um fator. Aí reparem que eu vou ter, quais são os níveis? São 3, 4, 5 níveis. Só que eu tenho 6 coisas aqui dentro. É porque o Rafael se repete em 2 lugares. Na posição 1 e na posição 6. Aqui já começa a economizar espaço. Eu só armazeno a string Rafael uma vez. E eu armazeno a posição que essa string se repete. E tendo esse fator construído, eu consigo fazer também algumas coisas. Por exemplo, um summary desse fator. Eu crio primeiro o fator, né, um vetor de string, converto o fator, e peço para imprimir o summary, o sumário desse fator. O que vai me dar? Uma tabela de frequências. Quantas vezes que cada nível, cada level, o fator se repete. Casado aparece 2, divorciado 1, solteiro 2. Outra forma de ter isso é com table.
vai fazer uma tabela, uma tabulação disso, desse fator. Então, summary de um fator ou table de um fator vai dar esse resultado. Sabendo disso, a gente pode criar, então, um fator com o sexo de cada pessoa, você entendeu? Quantas mulheres e homens existem no fator? Eu olho os nomes, a partir do nome eu atribuo um sexo e vejo quantos do sexo masculino, quantos do sexo feminino. Tem mais homens do que mulheres nesse caso, 3 e 2. É importante, então, a gente falar dos níveis de um fator, porque são eles que armazenam o texto em si, que a gente vê. Né? Então, por exemplo, registrar o sexo com as abreviações. MF pode ser conveniente, mas a gente pode causar alguma confusão. Né? Porque os níveis são FM e a gente tem as posições. Então, o que eu estou fazendo aqui? Em vez, eu tenho um fator de MF, só que eu não quero MF. Eu posso esquecer o que é MF. Então, eu quero colocar o texto completo. Quero alterar os níveis, esses levels, né, que estão aqui nesse fator. Como que eu faço isso? Eu altero os levels do objeto, passando um novo vetor. Então, eu quero que F seja feminino e M masculino. Aí eu vou ter substituído isso. Os levels, em vez de FM, que está aqui em cima, vai passar a ser feminino e masculino. E aí eu já vejo a impressão desse objeto também alterada. Porque é muito importante essa ordem. Quando eu imprimo o level, se aparece F e M, então tem que colocar feminino e masculino. Se eu coloco masculino e feminino aqui, ele ia trocar F por masculino e M por feminino. Vai ficar tudo invertido. Então, eu tenho que substituir esses níveis na mesma ordem que eles são armazenados inicialmente. Tem muita atenção com isso. Então, é usual fazer isso. Imprime os níveis, vê a ordem que aparece, aí você vai olhando e substituindo, trocando aqui embaixo. Para ter certeza que o F está vindo antes do M, por aí vai. No outro exercício, altera os níveis, né? Que a gente está fazendo. O fator que era mulher é FM, eu quero mulher e homem. Então, F vai virar mulher, M vai virar homem. Em seguida, isso, fatores ordenados. Até agora a gente está falando de fatores que não tem uma ordem, uma variável discreta nominal, uma variável categórica nominal. Masculino não é menor que feminino, ou ao contrário, nome de municípios, CPFs, enfim, não tem grandezas, não tem uma coisa que seja maior ou menor, ou mesmo igual do que entre eles. Mas eu posso ter um fator ordinal, ou seja, ter uma ordem. Esse aqui não tem ordem, mas eu posso, por exemplo, ter um fator com baixo, médio e alto. Aí, logicamente, o alto é maior que médio, o médio é maior que baixo. Nível 2 é maior que nível 1, nível 10 é maior que todos os abaixo. Eu tenho uma coisa ordenada, tenho magnitudes, grandezas diferentes. Como que eu informo para o R que esse meu fator tem ordem, né? Ele tem grandezas comparáveis? Primeiro eu crio um objeto, né? Um vetor de strings, onde vai ter essas grandezas, alto, baixo, médio, e crio o fator desse objeto, temperatura, informo para ele que é ordenado. E informo para ele os levels na ordem, menor para o maior.
Então, eu tenho aqui alto, baixo, médio. Eu tenho 3 níveis, né? Alto, médio e baixo. Como é ordenado, eu tenho que passar esses níveis do menor para o maior. Então, qual é o nível mais baixo aqui? Baixo. Qual que é o próximo? É o médio. Qual que é o último? O alto. Aí eu vou criar um fator agora ordenado. O R sabe que baixo é o menor, alto é o maior. Isso vai dar para a gente uma utilidade. É o que a gente faz aqui no exercício. Vou passar logo para a resolução, para ficar mais claro. Então, porque aqui a gente está fazendo só o que a gente já fez lá em cima. Acho que a utilidade disso daqui é quando a gente compara os fatores ordenados. Compara ou faz seleções. Por exemplo, eu tenho aqui um fator, sexo, esse não tem ordem. Então, eu consigo fazer homem é maior que mulher, mulher é maior que homem? Não consigo, vai dar erro. Extraio aqui o primeiro elemento desse fator, extraio o terceiro elemento desse fator. E um deles é maior que o outro? Não é. Mas eu consigo fazer isso com o fator ordenado. Por exemplo, o primeiro elemento do fator 1. Vou colocar também na célula. Mais para baixo, Patrícia. O primeiro elemento do fator 1 é maior que o primeiro elemento do fator 2? A gente está fazendo aqui. Fator temperatura. Imprime ele aí. O primeiro elemento é maior que o segundo elemento, alto é maior que baixo. Como eu criei ele de forma ordenada, ele consegue verificar. True. É verdade. Alto é maior que baixo. Esse elemento é maior que esse. E ele só consegue fazer porque esse fator temperatura, a gente escreveu lá em cima, como ordenado. Aí eu consigo fazer essas comparações dentro do fator. Por último, colocamos no exercício. Eu vou pedir para vocês tentarem resolver ele até a próxima aula, para a gente começar, ver se tem alguma dúvida. Tem a resolução dele daqui também, mas tentem fazer para praticar, né? R, qualquer linguagem, só aprende praticando. E, ao fim do notebook, a gente colocou também referências, links, vídeos em português, em inglês, materiais para vocês se aprofundarem também em fatores. O pessoal ficou com uma dúvida sobre fatores, alguma questão, ou sobre matrizes, ou alguma coisa da aula passada? Está tranquilo? Estamos aqui com 2 alunos de sala, né? A Daniela e o Fabiano. O Wesley, quase uma aula particular para vocês 3. Então, aproveitem o tempo, o espaço para tirar dúvida, perguntar, conversar. Eu quero reiterar aí, né, que é bem importante, assim, para fixar o conteúdo, vocês brincarem com os exercícios depois, né? A gente vai liberar as aulas gravadas, então, se vocês precisarem reassistir, vocês podem, mas eu acho que, eu não sei vocês, né, mas comigo a prática é muito importante para eu realmente assimilar o conteúdo. Eu aprendo bastante com a prática, então é bem importante que vocês pratiquem com os exercícios. A gente fez bastante exercícios para vocês treinarem, e aí qualquer coisa é só trazer a dúvida nas próximas aulas, né? Bom, pessoal, se não tiverem dúvidas, a gente pode encerrar a aula aqui. Deixa eu parar de gravar.